Salve, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, eu tô aqui com o Elementar OS e eu queria trazer uma dica bem legal aí para vocês. Rapaz, na verdade é uma solução, né? Porque a ferramenta de captura de tela do Elementar, ela é bem limitada, bem simples, é tipo a do Linux Mint. Mas ainda é possível resolver esse problema utilizando o Flameshot. Que para mim, né, sendo um aplicativo totalmente open source, né, ele existe, eu acho que para o Linux e para o Windows também. Ele resolve muito dos problemas aqui relacionados à captura de tela. Pessoal, eu testei o Ubuntu hoje, mas por causa do maldito do Wland, não dá para utilizar. Funciona as coisas. Enfim, isso é uma questão de opinião, tá? Porque funcionar para mim é o que eu tô fazendo agora. Eu abri o OBS, configurei o que eu tinha que configurar e tá funcionando. Se eu tenho que fazer qualquer coisa a mais que isso, para mim já não serve. Para mim já não tá funcionando. O Wnet é exatamente esse tipo de problema que eu encontro sempre que eu tento rodar o OBS com o Wnet em qualquer distribuição que seja. A única que resolveu problemas com o Wnet foi o Big Linux, porque o Bruno é um ser humano que tem coração, cérebro e pensa. Agora o resto das distribuições que estão implementando o Wnet por aí, parece que tem um monte de analfabeto, né, digital, e parece que sou eu que estou programando, sério. Porque realmente, eu não consigo resolver nada disso aí que eles estão tentando resolver. Por quê? Porque reclamam da Microsoft e eles estão indo pelo mesmo caminho. Implementando porcaria no sistema que não vai resolver nada na vida de ninguém. O meu teclado, olha só, tá vendo aqui? O meu teclado no Elementar OS funciona. No Ubuntu não funciona. Não acende essa porra dessa luz aqui. Esse LED aqui, bonitinho, porra, mano. É umas paradas assim que não dá pra entender. Mas enfim, roda a vinheta e bora pro vídeo. Resumo da ópera, pessoal. Tô aqui na tela de desktop do Elementar OS. Meu processador tá esfolado, né? Trabalhando muito aqui, pessoal. Olha só, trabalhando demais aqui meu processador, né? Mas também, né? Eu tô rodando uma máquina virtual aqui, gravando com OBS. Pico de memória em uso aqui, ó. 84% da memória sendo utilizada, né? Bom, enfim, eu tô aqui com o Windows 11 rodando, mas eu acho que eu vou até desligar essa máquina virtual aqui, porque eu não vou fazer vídeo sobre isso agora, né? Vou desligar aqui, já tá atualizada. Amanhã tem vídeo no canal novo aí sobre o Windows 11, beleza? Hoje não. Hoje, vida que segue aí, tamo junto. Quero desligar aqui que a gente já continua ali. E, bom, ele fala com esse problema de captura de tela no Linux aí. No Elementar OS especificamente. E no Linux Mint eu também tenho esses problemas. Eu preciso usar o Flameshot se eu quiser ter uma ferramenta de captura no mínimo decente ali para estar utilizando, tá? E aí, pessoal, a gente se depara com essa limitação. Que limitação é essa? Olha só, quando eu clico para tirar um print, né, uma captura de tela, deixa eu só acessar aqui para fazer uma configuração importante nela. Eu abrir aqui captura de tela. Por quê, tá? Eu preciso adicionar aqui um segundo, né, capturar ponteiro, capturar área, screen, enfim, né? Só que é o seguinte, tá, gente? Ó, vou pedir para ele capturar aqui, ó. Beleza. Fez a captura, um segundo de atraso. Aqui eu posso escolher onde eu quero estar fazendo onde eu quero estar salvando nessa captura de tela. Ele criou uma pasta automática, mas eu posso colocar aqui também se eu quiser, entendeu? PNG, eu posso estar escolhendo aqui o tipo de arquivo, JPEG ou PNG, e eu posso estar renomeando essa captura de tela. Tudo bem, cara, até aqui tudo bem. Só que tem um porém. Se eu selecionar aqui, por exemplo, print, ele já tirou uma captura. Né? Para eu tirar uma captura de região retangular, eu venho aqui, região retangular, capturada selecionada. Beleza? Qual que é a limitação que eu estou falando? Olha só, vou fazer uma captura de tela. E é isso. É só o que eu consigo fazer. E mais nada. Tudo bem que o WhatsApp já oferece ferramentas para você ir lá, customizar a captura de tela, inserir adesivo, circular. Eu entendo. Eu sei que existe isso, pessoal. Entendeu? Realmente, eu sei que existe isso. Eu sei que é uma coisa factual, existe isso no Linux. E realmente, resolve. Entendeu? Resolve. Cara, deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu fazer uma configuração aqui, cara. Parece que esse... Deixa eu ver esse filtro aqui. Parece que ele tá meio exagerado, né? Ah, não. Acho que é a iluminação mesmo, né? Enfim, voltando aqui.
Vamos lá. E é isso que eu consigo fazer, entendeu? Então essa ferramenta aqui, ela não me agrada lá tanto assim, entendeu? Então, como eu faço, né? Geralmente, eu uso o Flameshot quando eu estou usando o Linux, porque o Flameshot ele faz exatamente o que a ferramenta do Windows faz. Esse é o grande diferencial do Windows. Quase tudo que tu faz lá é nativo, entendeu? É nativo do sistema. Você não precisa, né? Você não precisa pegar, né, e fazer gambiarra para funcionar. Vai funcionar porque é nativo do sistema. Né? Vou abrir aqui o Flameshot, ó, ele não abre, entendeu? Porque no Elementor OS ele não é feito para você executar a partir do ícone. Mas tem como resolver isso daqui. Você vai vir aqui, você vai digitar atalhos, você vai vir em atalhos, aqui você vai vir em configuração do teclado. Aqui é configuração do teclado, você vai abrir e você vai vir na opção de captura de tela, que é essa opção aqui, ó, captura de tela. Nessa opção, você consegue estar selecionando os atalhos que você tem aí para a ferramenta de captura. Para o Flameshot funcionar, você vai ter que desativar alguns desses atalhos aqui. Não deleta, tá bom? Só desativa. Você vem na engrenagemzinha, por exemplo. Aqui, ó, capturar a janela atual, copiar a janela aqui para de transferência, tem uns atalhos aqui. Selecionar uma área para capturar, Shift mais Print, tá vendo? Tem uns atalhos aqui. Como você vai fazer? Você vai vir no primeiro, desativa, selecionar uma área para capturar, você vem aqui, ó, desativa também. Beleza? Só isso. Mais nada. Só isso. Fechou? Aqui você vai vir no personalizado, você vai criar um atalho, você vai pesquisar pelo Flameshot. Primeiro você vai selecionar aqui, ó, capturar, e aqui você vai selecionar um atalho. Definir novo atalho, clica e aperta a tecla Print. É só isso. Quando você aperta agora a tecla Print, ó, ele vai perguntar se você quer permitir que o Flameshot tire um screenshot. Sim. E ele vai fazer um screenshot. Aqui ele está te dando um atalho. Salvar a captura de tela em um arquivo, mouse, área de seleção, copiar a seleção para a transferência, ou seja, Ctrl C, alterar o tamanho da ferramenta, mostrar. Aqui ele faz uma captura, igual vocês viram, só que ele não salvou ainda. Para salvar, você tem que apertar Ctrl S. Se você quiser selecionar uma área, você seleciona a área e aqui você tem os controles para você estar fazendo aí a personalização dessa captura de tela. Então, pessoal, tem essa diferença aí. No Flameshot é assim que funciona, entendeu? Se você quiser selecionar a área toda, você vem, seleciona a área toda. O que acontece? Os controles vão ficar por baixo, entendeu? Por que vão ficar por baixo, pessoal? Porque é o seguinte, aqui, ó, tá vendo? Porque você precisa, se eu não me engano, você precisa reiniciar a sessão, se eu não me engano. Aqui no meu caso, eu só vou fechar o aplicativo e fechar essa janela aqui, entendeu? Que eu acho que ele vai resolver. Tá vendo aqui que ficou em segundo plano? Ó, deixa ele sair do segundo plano. Eu acho que ele vai, inclusive, resolver isso aqui pra gente. Eu vou fechar esse processo aqui, fechar o processo aqui do Discord, deixar só o Ease Effect. Agora sim, agora a gente pode apertar a tecla de Print e tá selecionando aí a nossa área. Agora sim, você viu que agora os botões de controles ficaram acima aqui da dock, que é o correto, entendeu? Então aqui a gente consegue, né, fazer aqui adições de quê? Várias adições de adesivo, enfim, tu consegue inserir uma forma aqui, entendeu? Você consegue simplesmente vir aqui e tá fazendo aí essas configuração, entendeu? Então mover área, definir um inversor de ferramenta, definir pixelizar como ferramenta, inserir um número, texto, usar um marcador de ferramenta de desenho, inserir um círculo ou inserir uma forma aqui, como que eu costumo fazer, entendeu? É uma pena, pessoal, que aqui a gente não consiga selecionar a espessura, entendeu? Até consegue, tá bom? Até consegue, só que é diferente, funciona diferente. A gente tem que vir aqui, ó, e tá selecionando o tamanho aqui do lado, entendeu? Se você botar 10, agora você consegue criar uma seta maior, tá vendo aí? Então não é difícil, né? Só que você vê que ele tem um design, né, meio antiquado aqui para a ferramenta, né? Então tem que ficar de olho nisso aí, tá, pessoal? Porque realmente ele tem um design um tanto quanto antiquado aqui na ferramenta, tá? Antiquadro que eu falo que não se caracteriza com o tema que eu estou utilizando no sistema
pelo menos, né? Então eu posso fazer isso. Então se eu quiser inserir uma forma que eu circular um objeto aqui, ó, eu posso estar circulando aqui, entendeu? Aqui você consegue estar desfazendo. Você consegue, ó, desfazer, entendeu? Você consegue vir aqui, ó, selecionar um círculo, tá vendo, ó? E tá desfazendo aqui. Você pode, eu acho que mover também, ó, tá vendo? Você consegue mover o objeto, entendeu? Eu acho que dá até para alterar o tamanho, né? Deixa eu ver se dá para alterar o tamanho. É, não dá. Aqui você consegue estar movendo a captura de tela, ó. Tá vendo? Você consegue estar removendo, movendo ela, tá vendo? Ó. Você consegue estar redimensionando em tempo real a captura de tela. Cara, eu gostei disso aqui, é um detalhe bem curioso, falar a verdade, um detalhe bem interessante. Mas, cara, top. É um aplicativo assim, top. Aqui você tem um botãozinho onde você pode estar salvando, né, essas capturas, salvar a captura. Você pode copiar para de transferência. Se você clicar aqui, você tem um botão de escolher a aplicação para abrir. Quando você clica aqui, ó, ele vai perguntar se o que você quer usar para abrir essa captura de tela. Tá vendo aí, ó, manter após seleção. Aqui é para você pesquisar um aplicativo como visualizador de fotos, abrir no terminal ou manter aberto após seleção. Bom, aqui ele não detectou aplicativos porque talvez por ser uma versão Flatpak, ele acabe não listando aqui, entendeu? As aplicações. Ou não sei como é que funciona mais ou menos isso aqui, tá? Para mim nunca funcionou, ele nunca mostrou um app para eu estar abrindo ali a minha captura de tela. Mas no geral, é isso. Tem outras opções que dá para você capturar a tela aqui no Linux, mas no caso do Elementor OS, a que mais ficou bacana aqui foi essa ferramenta aqui do Flameshot, tá bom? Inclusive, ela é pau a pau com o espetáculo aí do KDE Plasma, né? Mas o do KDE Plasma é um pouquinho mais prático porque já é integrada, né? Então, acaba sendo mais prático, tá bom? Outra ferramenta que eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, é uma ferramenta de compartilhamento de arquivos. Eu vou trazer para o Windows, né? Eu vou trazer para o Windows e vou trazer uma versão para Linux, tá? A do Windows vai funcionar bem aqui porque como eu estou no Linux, né? Atualmente aqui para fazer esses testes para vocês, a máquina virtual tá rodando bem pra caramba, então eu vou conseguir trazer esses testes de boas, né? Pelo menos eu espero, né? Por que que eu instalei o Elementor OS depois de ter instalado o Windows? Pessoal, é o seguinte, ontem eu fui tentar gravar alguns vídeos para o canal de Linux usando o Windows, usando máquina virtual. Cara, é difícil. É difícil. O Windows ele é bom, cara. Ele é bom, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Mas para virtualizar, cara, eu não sei nem o que dizer. Entendeu? Por que será que a Microsoft ainda não criou uma ferramenta que virtualize o Linux de uma forma decente? E eu não tô falando de WSL, porque o WSL não resolve para mim o que eu quero fazer. Entendeu? Eu quero ter a opção de mostrar os dois sistemas para vocês. Nesse canal eu quero ter a opção de falar de Linux e comparar com Windows quando necessário. E no canal novo eu quero falar de Windows e comparar com o Linux quando necessário. Resumo, eu preciso que os dois funcionem bem. O grande problema é que se eu instalo o Windows no meu PC, ele funciona muito bem, mas o Linux não. Agora, se eu instalo o Linux no meu PC, ele funciona muito bem e o Windows funciona de forma ok. Não utiliza todo o potencial do meu hardware, mas funciona muito bem. Porém, o Linux fica devendo em algumas coisas. Então, por exemplo, eu perco um pouco de qualidade na gravação do áudio. Eu perco algumas features nativas que o Windows tem, como a ferramenta de vincular o telefone, gerenciamento de câmera, o áudio mais robusto, né, drives mais competentes. Então, eu perco algumas coisas. Então, eu tenho que ficar trocando o tempo todo para vocês verem. Então, cara, a última possibilidade que eu estou pensando aqui é realmente adquirir um outro SSD, né? NVMe eu não posso ainda porque essa placa não pega, mas eu estou querendo pegar um de 512 para o Windows, porque o Windows ele exige mais armazenamento, né? Ele consome mais do meu SSD. Então, vou deixar esse SSD aqui menor para o Linux e vou estar utilizando o de 512 para o Windows. Quando isso vai acontecer, cara, eu realmente não sei. Eu pretendo ficar alguns dias aqui no Linux. Se eu conseguir adaptar o workflow 100%, beleza, mano. Até eu conseguir o outro SSD, eu fico aqui. Agora, se aparecer algum serviço, alguma coisa que mude completamente o meu workflow, o meu fluxo de trabalho, aí realmente eu volto para o Windows. Mas, cara, falando dos canais, é assim que eu vou ter que manter.
por mais que eu quisesse usar o Windows, hoje eu tenho que utilizar o bendito do Linux. E quando eu falo bendito, é porque o Elementary OS nunca foi a primeira da minha lista para utilizar. Ele sempre ficou entre o sexto e o sétimo lugar. Minha lista sempre foi Linux Mint, pela consistência e estabilidade, Big Linux, pela facilidade e atualizações robustas, ferramentas fantásticas, Manjaro, pelo desempenho, QuechOS pelo desempenho, aí vem Nobara, entendeu? E aí, entre o Nobara, aí vai entrar algumas opções, como o próprio Fedora, né, o próprio Elementar, né, que é uma distrobase Ubuntu, mas ele tem um aspecto parecido com o do Fedora, de trazer um ambiente mais modesto, entendeu? Mas na filosofia é totalmente diferente. Tem ali o Deepin, por exemplo, mas o Deepin, a base Qt do Deepin, ela é boa para o Deepin, só. Qualquer coisa que você instale que não seja do Deepin, não vai ficar bacana no ecossistema. E aí tu começa a ter outras opções, né? Opções menos populares, como o próprio Anduin OS, como o Jonathan me recomendou testar, né? Eu não testei o Anduin OS por um motivo. Eu suspeito que a nova versão dele traga um Elite por padrão. E qualquer coisa, eu já avisei isso mais uma vez para a comunidade e sempre vou deixar isso bem claro. Pessoal, entenda uma coisa. Minha escolha. Toda distribuição que tentar me obrigar a usar o maldito do Enlid, eu vou cortar fora da minha lista. Todas, sem exceção. Entendeu? Então, se um dia acontecer de nunca mais existir o X11, eu simplesmente paro de utilizar Linux. Porque tem mais de 5 anos que existe esse servidor gráfico e o OBS não funciona direito. Tem 5 anos que existe o Enlid e o Discord não funciona direito. Dois grandes aplicativos que todo mundo usa. Todo mundo que tem canal, que tem comunidade, usa o Discord. E todo mundo que tem canal usa o OBS. Usa o OBS. Não adianta assim, GPU Screen Record resolve. Resolve pra quem, cara? Qual foi o podcast, qual foi o canal que faz live que tu viu utilizando o GPU Screen Record, cara? Essa é a grande questão. Agora, quando será que esses desenvolvedores vão deixar de se comportar como amadores? Porque o que a gente precisa é de objetividade. A gente precisa que o sistema seja simples e funcional. Então, o Elementary OS ele tem muitos pontos positivos que eu vou falar para vocês numa outra live, porque eu já fiz um vídeo, né, apresentando 5 motivos para você usar ele. E eu pretendo fazer também 5 motivos para não usar. Mas essas características que eu estou falando, de longe vão entrar nessa lista. O Elementary é fácil de usar, te oferece inicialização segura via Unity ou X11 por opção. Ele não, como eu já falei, ele não fica duplicando dispositivos sem necessidade nenhuma. Ele não te confunde quando você seleciona algo para utilizar no sistema. Ele é simples e objetivo. Ele é capado. Ele é minimalista. Mas ele é consistente, ele é estável, ele é previsível. É ruim para instalar? É. Porque qualquer distribuição, para mim, que eu uso Gparted para instalar, para mim tá dando um passo para trás. Coloca a merda do Calamares. Pessoal do Elementary OS, se vê esse vídeo, pelo amor de Jesus Cristo, bota o Calamares para fazer a instalação do sistema de vocês, cara. Vocês vão ganhar tempo, velocidade, facilidade e muitos elogios pela comunidade. Chega de coisa difícil, gente. Chega de coisa difícil. O instalador do Windows gerencia tudo sozinho. O instalador do Ubuntu, o instalador do Big Linux, nem se fala. Só falta ligar a máquina e instalar para você. Manjaro, tudo. Aí tu chega, Pop! OS, uma merda para instalar, um saco, uma merda, acabou. Até o QuechOS é mais fácil de instalar do que o Cosmic, do que o Pop com o Cosmic. Tu chega no Elementar, ele não é tão difícil quanto o Pop, porque ele é todo portuguesadinho, bonitinho, todo bem organizado. Então não é tão difícil assim. Mas o Pop é uma merda, cara. Sinto muito, uma merda. E tem distribuições que conseguem ser pior, cara. Eu preferi instalar o Arch Linux hoje do que instalar o Pop! OS com o Cosmic. Sei lá, cara, Enfim, saímos até do tema do vídeo, né, gente? Saímos até do tema do vídeo. Enfim, desabafo colocados na mesa, né? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião em relação a isso. Essa é a minha opinião, minha forma de pensar.
Estou utilizando o Elementary OS, instalei hoje pela manhã, porque, como eu falei, o Windows ele é 9 de 10. 9 de 10. Por causa da bendita virtualização que sem GPU não vai, cara. Não vai, não adianta. Até para rodar Linux no Windows sem GPU não vai, mano. Não vai. O WSL eu testei aqui também. Não funciona bem sem GPU. Tem que ter GPU. Entendeu? E o Linux faz milagre. Entendeu? Faz milagre. Faz milagre, como eu já mostrei para vocês em um vídeo do canal novo e mostrei agora nesse vídeo. Que o Windows 11 estava rodando ali. 25H2 com todos os recursos. Amanhã eu vou logar minha conta, fazer os preparativos para eu poder entrar no Insider Preview e trazer as novidades para vocês. Aliás, o meu irmão já baixou a ISO da 26H1. Tá bom? Já está disponível para download. Eu só vou confirmar para ele onde que ele conseguiu baixar a ISO para eu trazer um review para vocês. Então, cara, ó, fica de olho, hein? Fica de olho e não deixa de se inscrever no canal não. Fechou? Valeu, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.